Ao longo das aulas anteriores, vimos que a Bíblia apresenta o Pai como Deus e o Filho como Deus. Agora chegamos à terceira grande questão deste estudo. Quem é o Espírito Santo? Muitas pessoas reconhecem a personalidade do Pai e do Filho, mas têm dificuldade de compreender a identidade do Espírito Santo. Alguns o descrevem como uma força ativa, uma energia divina ou uma simples influência procedente de Deus. Entretanto, quando examinamos cuidadosamente as Escrituras, encontramos um retrato muito diferente. Olá, graça e paz, eu sou Rivaldo Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal Escrituras em Contexto, onde estudamos as Escrituras a partir do próprio texto, considerando seu contexto histórico, linguístico e bíblico. Como escreveu o apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que este estudo fortaleça sua fé, amplie seu conhecimento das Escrituras e aproxime você cada vez mais de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine neste estudo. Esta é a quarta e penúltima aula da série Trindade. Agora, retornemos à nossa pergunta inicial. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia apresenta o Espírito Santo falando, ensinando, guiando, enviando, intercedendo, tomando decisões e relacionando-se com as pessoas. Essas são características que pertencem a uma pessoa, não a uma força impessoal. Além disso, veremos que diversos textos atribuem ao Espírito Santo atributos e obras que pertencem exclusivamente a Deus. Nesta aula, analisaremos o testemunho bíblico sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Pouco antes de sua crucificação, Jesus preparou os discípulos para a sua partida. Eles estavam preocupados. Durante aproximadamente 3 anos haviam caminhado ao lado do Mestre, ouvido seus ensinamentos e testemunhado seus milagres. Agora Jesus lhes dizia que iria embora. Foi nesse contexto que ele fez uma promessa extraordinária. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. Essa declaração merece atenção especial, porque Jesus não prometeu uma força, não prometeu uma energia, não prometeu uma influência invisível, prometeu outro Consolador. A palavra outro é extremamente importante aqui neste caso. Jesus havia sido o Consolador dos discípulos durante seu ministério terreno inteiro. Agora, ao retornar ao Pai, enviaria outro Consolador para continuar essa obra. Ora, se Jesus é uma pessoa, o Consolador enviado em seu lugar também deve ser uma pessoa. O próprio contexto reforça essa conclusão. Jesus continua no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mais adiante, no versículo 26, ele diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E ainda no capítulo 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é apresentado como alguém que atua conscientemente na vida dos discípulos. Uma das funções mais importantes do Espírito Santo é ensinar. Jesus declarou lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ensinar exige inteligência, exige compreensão, exige comunicação. Uma força impessoal não ensina, a eletricidade não ensina, o vento não ensina, a gravidade não ensina. Somente uma pessoa pode transmitir conhecimento de maneira intencional. O Espírito Santo atua exatamente dessa forma. Ele ilumina a mente do crente, ele conduz à compreensão das Escrituras, ele relembra os ensinamentos de Cristo. É por isso que todo verdadeiro entendimento espiritual depende da atuação do Espírito Santo. Jesus também declarou no capítulo 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Guiar envolve direção, envolve propósito, envolve escolha.
O texto não apresenta o Espírito como uma força automática, ele conduz os discípulos pelo caminho da verdade. Ao longo do livro de Atos, vemos esse ministério em ação. A igreja primitiva não caminhava apenas segundo planos humanos. Ela era dirigida pelo Espírito Santo. Era ele quem orientava os servos de Deus em momentos decisivos. Essa atuação demonstra vontade, inteligência e propósito. Uma característica marcante do ministério do Espírito Santo é a sua dedicação em glorificar Jesus. Cristo declarou: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Mais adiante acrescentou, 16, 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Observe a beleza dessa relação. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Existe perfeita harmonia entre as pessoas divinas. O Espírito Santo não busca exaltar a si mesmo. Pare e pense um pouco aqueles que acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Pai só glorifica o Filho porque é uma pessoa. O Filho só glorifica o Pai porque é uma pessoa. Seria coerente concluir que uma energia, força ativa ou qualquer outra coisa que não fosse uma pessoa pudesse glorificar o Filho? Pensou? O ministério do Espírito Santo consiste em revelar a grandeza de Cristo e aplicar a obra da redenção aos corações dos crentes. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Interceder é uma atividade profundamente pessoal. Envolve conhecimento, envolve amor, envolve intenção, envolve relacionamento. Paulo continua no capítulo 8, versículo 27 de Romanos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo não atua de forma mecânica. Observamos aqui que ele conhece perfeitamente a vontade do Pai e intercede em favor dos crentes segundo essa vontade. Aqui encontramos mais uma evidência de sua personalidade. O livro de Atos apresenta diversos exemplos da atuação direta do Espírito Santo. Em Antioquia, lemos em Atos capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe os pronomes utilizados. Disse, separai-me e tenho chamado. O Espírito fala em primeira pessoa. Ele não é tratado como uma força, ele se apresenta como alguém que possui vontade própria. Pouco depois, o texto declara em Atos capítulo 3, versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, disseram a Seleucia e dali navegaram, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. O Espírito chama, o Espírito envia, o Espírito dirige a missão. Outro exemplo aparece na experiência de Pedro em Atos 10, 19 e 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. Novamente encontramos comunicação pessoal e consciente. Uma das evidências mais fortes da personalidade do Espírito Santo aparece em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Seja sincero, vai. Dá para entristecer uma força? Uma energia? Esse texto merece profunda reflexão. A tristeza é uma reação pessoal. Não entristecemos uma força da natureza, uma energia ou um princípio abstrato. Entristecemos alguém com quem nos relacionamos. Lembra do que falamos na aula 2? Paulo reforça o que já havia sido dito em Isaías capítulo 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo parte do pressuposto de que o Espírito Santo possui sensibilidade relacional. Nossas palavras, atitudes e escolhas afetam nossa comunhão com Ele. A vida cristã não consiste apenas em obedecer mandamentos. Ela envolve relacionamento com Deus. Quando pecamos deliberadamente, não estamos apenas quebrando regras, estamos entristecendo aquele que habita em nós. Nossas atitudes produzem alegria ou tristeza nesse relacionamento. A linguagem utilizada por Paulo demonstra que o Espírito Santo se relaciona pessoalmente com o povo de Deus.
Além de possuir personalidade, o Espírito Santo também é apresentado como divino. O texto mais conhecido encontra-se em Atos capítulo 5, versículo 3. Pedro confronta Ananias dizendo: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Logo depois, acrescenta no versículo 4: conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Observe a conclusão inevitável: mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Mais uma vez, só para lembrar, não se mente a uma força ativa ou a uma energia. Pedro identifica claramente o Espírito Santo com a própria divindade. Outro texto importante encontra-se em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso observamos que o Espírito possui os atributos exclusivos de Deus. Onisciência, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Onipresença, Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Eternidade, Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Onisciência, onipresença, eternidade, esses atributos pertencem somente a Deus. Desde as primeiras páginas da Bíblia encontramos o Espírito Santo atuando. Gênesis capítulo 1, logo no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jó declarou no capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito participou da criação, mas sua atuação não se limita ao início do universo, ele também atua na nova criação. É ele quem convence os pecados, João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele regenera o pecador, Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele santifica os crentes, 1 Coríntios 6,11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele distribui dons espirituais, 1 Coríntios 12,11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Capacita a igreja para a sua missão, Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O mesmo Espírito que atuou na criação do mundo, atua hoje na transformação dos corações. Ao longo desta aula, vimos que o Espírito Santo, vamos lá, ensina, guia, fala, chama, envia, intercede, testifica e pode ser entristecido. Todas essas ações demonstram personalidade. Além disso, vimos que o Espírito Santo recebe atributos divinos, participa da criação, é identificado como Deus, atua na redenção ao lado do Pai e do Filho. O Espírito Santo não pode ser uma força impessoal, não pode ser uma energia divina. Não é apenas uma influência de Deus, ele é uma pessoa divina que participa plenamente da obra da criação, da redenção e da santificação. Mas ainda resta uma pergunta: se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, como que essas três pessoas se relacionam? Essa será
a quinta e última etapa dessa série, que terá como tema a harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade da Trindade na obra de salvação. Nela veremos como Pai, Filho e Espírito Santo atuam juntos na criação, na encarnação, na redenção, na vida da igreja e na consumação de todas as coisas. E descobriremos porque a doutrina da Trindade não é uma contradição da fé bíblica, mas sim a explicação mais coerente para todo o testemunho das Escrituras. Se você estiver gostando de nossas aulas, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho de notificações para não perder nenhuma aula quando eu postar. Por favor, sinta-se à vontade para sugerir temas para as nossas futuras aulas. Ficarei muito feliz em ler seus comentários. Que Deus os abençoe. Até o próximo estudo.